Então, nosso abraço fraterno a todos que nos assistem nesse momento. Agradecemos a você que nos dá a oportunidade de estarmos em contato, mesmo que seja de forma virtual, mas obrigado pela confiança e por nos prestigiar a nossa Casa Espírita através do canal oficial aqui do YouTube e também de todas as redes sociais da nossa Casa Espírita. Então vamos começar mais uma noite com a palestra doutrinária. Vamos ler uma mensagem para que consigamos nos harmonizar e nos prepararmos para compartilhar desses conhecimentos que serão apresentados por nós, a nós, pela nossa irmã Nica. Então vamos ler a mensagem Deus Virá, do livro Alma e Coração, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Deus virá. Não esmoreças sob o fardo das provações e nem te desanimes na bruma das lágrimas. Nas horas mais difíceis da senda terrestre, recorda que Deus virá em nosso auxílio. Ouvirás quem te fale dos triunfos retumbantes do mal, convidando-te à cessação de qualquer esforço no bem, sob o pretexto de que o mal se acha escorado pelas enormes legiões daqueles que lhe oferem as vantagens de superfície. Não discutas, servirás incessantemente ao bem comum, na certeza de que Deus virá pelas vias do tempo repor os bons no lugar justo. Assinalarás a presença daqueles que te fazem sentir que os desentendimentos do mundo não se coadunam com o trabalho da paz, com a desculpa de que o homem tem necessidade da guerra como imperativo da evolução. Não discutas. Darás todo o apoio à sustentação da concórdia onde estejas, consciente de que Deus virá, pelas vias do tempo, estabelecer a solidariedade perfeita entre as nações. Escutarás longas dissertações acerca da deterioração dos costumes, inclinando-te a descrer da dignidade social. Não discutas. Serás fiel no respeito a ti mesmo e não te retirarás do dever retamente cumprido, na convicção de que Deus virá, pelas vias do tempo, reajustar os setores convulsionados da comunidade humana, recolocando cada um deles em caminho certo. Muitas vezes, na própria trilha pessoal, amargos vaticínios te procurarão da parte de muitos companheiros, tentando fixar-te o campo mental nas mais escabrosas questões da caminhada do dia a dia. Ouviremos referências inquietantes em torno de compromissos que tenhamos abraçado, de pessoas a quem nos afeiçoamos, de instituições
a que oferecemos o melhor conteúdo de nossas aspirações para a vida mais alta. Respeitemos a todos os informantes amigos que nos solicitem a atenção para a influência do mal e, tanto quanto nos seja possível, cooperemos com eles na extinção do mal. Entretanto, guardemos o coração invariavelmente na túnica luminosa da esperança, orando e trabalhando, vigiando e servindo, convencidos de que Deus, cuja infinita bondade nos sustentou ontem e nos sustenta hoje, sustentar-nos-á igualmente amanhã. Sejam quais forem as aflições e desafios da estrada, nunca te deixes intimidar pela força das trevas e faze brilhar no próprio coração a mensagem inarticulada do amor eterno que a luz dos céus abertos te anuncia. Cada manhã, de horizonte a horizonte, Deus virá. Então, meus queridos irmãos e irmãs, com essa mensagem, eu convido a todos, a quem quiser, que feche os seus olhos, para que possamos, com o coração repleto de alegria e de gratidão, orarmos em tom de agradecimento, de louvor, manifestando todo o nosso amor a Deus, nosso Pai, nosso Criador, fonte inesgotável de misericórdia, de amor, que nos irradia com a sua luz e com a sua bondade. Também agradecemos ao nosso Mestre, Irmão Maior Jesus, o Cristo, que nos consola, que nos ampara e que sempre está junto de nós, em nossos corações, nos amando, nos envolvendo com muita luz e amor e nos fazendo seguir a vida com fé, tamanha a força e o amparo do teu amor, Mestre. Nós agradecemos. Também queremos saudar a todos os amigos benfeitores do plano espiritual que nos assistem, aos benfeitores aqui de nossa Casa Espírita Nova Alvorada, nosso abraço fraterno e agradecer a estes queridos e amados irmãos que insistentemente e sempre estão diligenciando no bem e no amor, nos amparando, nos intuindo e iluminando os nossos caminhos. Que nós consigamos seguir no decorrer destes dias, na certeza de que Deus virá sempre em nossa frente, nos abençoando, nos iluminando, e que estejamos comprometidos em seguirmos o nosso Pai e também o nosso Mestre Jesus, com o nosso livre-arbítrio, com sabedoria, com amor, que escolhamos o caminho, a verdade e a vida, e que consigamos seguir com bons valores, com o reparo moral, através da instrução, da vida em pleno amor e bondade. Muito obrigado por toda a assistência. E que Deus, os bons Espíritos e Jesus nos abençoem para que consigamos, nesta oportunidade maravilhosa que temos hoje, aprender mais sobre o Evangelho, sobre a doutrina dos Espíritos, e que assim consigamos viver uma vida com mais equilíbrio e amor. Que Deus nos abençoe e que Deus também abençoe a nossa irmã Nica, que agora vai proferir a sua palestra. Que assim seja. Um abraço fraterno a todos vocês que nos acompanham nessa nova empreitada que estamos passando e estamos levando, através das mídias sociais, um pouco da doutrina espírita e dos ensinamentos que ela tem nos ajudado durante todos os momentos da nossa existência, inclusive nesse momento tão, digamos assim, melindroso em que a humanidade está passando. Mas estamos passando, né? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do homem de bem.
E antes de nós iniciarmos a fala, eu vou ler o texto do Evangelho. E esse texto ele se encontra no capítulo 17, item 3. O capítulo 17, ele diz respeito a sede perfeitos. E o texto diz o seguinte: o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se faz a outrem tudo o que quereria que se fizessem com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. E seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda a ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferências de raça nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-la. Falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade da indulgência, e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo que o dia de amanhã, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura valorizar o seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado lhe será retirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões.
Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes e todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta é a enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, como nós podemos perceber, né, com a leitura do texto, eu sei que é um texto um pouco longo, mas não teria como nós falarmos a respeito do homem de bem sem nós lermos esse texto que traz toda a essência que todos nós temos no nosso coração e que nós temos que trabalhar, e é isso que nós vamos falar um pouquinho agora, para conseguir alcançar. E como bem disse no final do texto, nós podemos nos esforçarmos para possuir algumas dessas qualidades, e isso já é uma grande coisa. Nós não vamos conseguir todas as qualidades do homem de bem em uma única encarnação, porque nós temos que pensar em cumprir da melhor forma possível as leis de justiça, amor e caridade. Tentar na sua plenitude, através das atitudes dignas e sinceras. Por que que nós falamos isso? Porque como nós ainda estamos num caminho de aprendizado, num caminho de... Cada encarnação para nós é um caminho como se nós estivéssemos numa escola e nós precisamos aprender. Então, nós não vamos conseguir, até porque nós somos imperfeitos ainda, e nós temos muito até nós chegarmos à nossa angelitude, nós não vamos conseguir tudo em uma única encarnação. Mas temos que tentar, é nossa obrigação fazer o melhor. E uma coisa muito interessante que às vezes nós confundimos muito, e os termos nós confundimos, é o bem com o bom, né? E nem todo homem bom, ele pode ser considerado um homem de bem. Mas o homem de bem sempre será um homem bom. Para nós sermos bons, já é um começo para nos tornarmos um homem de bem. Quando nós falamos a respeito disso, é que existem pessoas, e nós, às vezes, todos nós acabamos fazendo isso de alguma forma, que nós, para não nos incomodarmos, nós acabamos usando a caridade material para nos desonerarmos, digamos assim, da obrigação de fazer a caridade. E fazemos isso sem um sentimento, nós simplesmente entregamos alguma coisa a alguém. E existem pessoas que até por terem muitas posses, acabam fazendo isso sempre, achando que é o suficiente. E essa pessoa é uma pessoa que é um homem bom, mas ele não está trazendo o ensinamento que é ser um homem de bem. Além da caridade moral, nós temos que pensar que nós podemos ajudar com a caridade, além da caridade material, nós temos que pensar que nós podemos e devemos ajudar com a caridade moral também. Que às vezes é você entregar alguma coisa material a alguém, que é necessário, que nós precisamos fazê-lo, mas que nós possamos também dar uma palavra de conforto, perguntar como a pessoa está, ou até mesmo fazer alguma visita para quem nós ajudamos. Porque isso, às vezes, ele vale muito mais do que o material que a pessoa está recebendo.
No livro de Bezerra de Menezes, Chico e Você, que é de psicografia do Chico, e o espírito é o Dr. Bezerra de Menezes, ele diz o seguinte, num dos trechos, né? De todos os que podem auxiliar desse ou daquele modo para construir um mundo melhor, tão somente com caridade e luz divina a fluir de nós em direção dos outros, conseguimos melhorar o que somos e o que temos, para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. E ele traçou um roteiro. Eu não coloquei, eu até mudei um pouquinho, e você, quem tiver a oportunidade ou quem já leu o livro, vai ver que não é, tanto que eu não coloquei entre aspas, porque não está como está no livro, eu fiz só uns tópicos, né? O que ele nos orienta? Que nós usemos a gentileza diante da agressividade, a paciência para com o desequilíbrio, fé viva perante as chamadas desilusões do caminho, otimismo frente às provas, bênção para todos aqueles que amaldiçoam, auxílio para com os mais jovens, amor e proteção aos mais velhos, ensinar as coisas boas e salutares que aprendemos, assistir e proteger os enfermos, aos mais fortes, a proteção e sustento dos mais fracos e indecisos. Entesourar esperanças em socorro dos exaustos nas inquietações da vida. Os que podem dispor dos bens materiais para os mais necessitados. Alcançado os ideais, ajudar os que choram na angústia. Nós olhando esse roteiro, nós pensamos, meu Deus, eu não vou dar conta disso nunca na vida. Mas eu acredito que se nós tivermos boa vontade e não precisamos fazer todos os itens de uma vez, nós podemos ir seguindo e os que nós temos mais facilidade, nós começamos a utilizá-los na nossa vida, no nosso dia a dia. E assim nós vamos conseguindo chegar aos outros. E veja bem, o primeiro, ele já nos dá uma gama de oportunidades. Gentileza diante da agressividade. E eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado às vezes para nós conseguirmos fazer isso. E pelo fato de como foi, nós falamos no início, nós ainda estamos no período de aprendizes, nós somos imperfeitos, claro que vão existir alguns momentos em que nós não vamos conseguir fazer isso. Mas nós também temos, e isso é uma das coisas que Cristo nos ensinou e nos deixou, a oportunidade de refazermos o caminho. Então, diante de tudo isso, comecemos por esse, que ele não está ali como o primeiro por acaso. Daí nós conseguiremos com certeza pelo menos mais alguns desse roteiro, né? Para nós nos tornarmos homem de bem, nós temos que falar da nossa evolução. E nós temos que falar da nossa evolução não só individual, não só da pessoa humana, mas nós temos também que falar da nossa evolução do planeta. Não existe a remota possibilidade de nós passarmos por uma evolução pessoal, por uma evolução física, digamos assim, porque quanto mais puro for o teu coração, quanto mais pureza você conseguir na tua vida, mais o teu corpo também vai ficando mais leve. Então, a leveza, ela tem que vir individual, fazer parte do todo e fazer parte da transformação do planeta também. Porque o planeta, através de tudo que ele tem a nos oferecer nas nossas encarnações, ele também precisa ser mantido e ele também precisa receber muita energia boa. E nós estamos passando nesse momento, como vocês devem ter ouvido muito, e vamos ouvir mais ainda, pela nossa, o que nós chamamos de transição planetária.
Nós estamos deixando de ser um planeta de expiação e provas, estamos passando a ser um planeta de regeneração. Então, todas as coisas que estão acontecendo no planeta hoje, e não só no nosso país, ou no país vizinho, ou na cidade vizinha, é sinal de que nós estamos passando porque necessário se faz. Então, nós temos que ter a paciência, a generosidade, o perdão, a tolerância, o amor, a caridade, para nós conseguirmos realmente evoluirmos o suficiente e fazer com que o planeta também consiga essa evolução. Nós trazemos, tanto que, olha, estamos em evolução, o homem e o planeta, e trazemos nossas histórias de outras encarnações. As encarnações servem para contermos as más tendências, ou seja, não alimentando o ódio, a vingança, as ofensas, a vaidade, entre outras tantas, né, que nós trazemos de más tendências. E as reencarnações servem exatamente para isso, para nós irmos dissipando de nós mesmos e, consequentemente, das pessoas que estão à nossa volta, e vamos levando adiante essa tão fadada reforma íntima, que também nós já ainda ouvimos falar muito e vamos ouvir ainda dela. Usando os ensinamentos do Mestre para trilharmos o caminho do bem através do perdão, caridade, amor e compreensão. Não podemos exigir de nós mesmos o que não estamos preparados a enfrentar, pois no Evangelho, no mesmo capítulo que nós estamos expondo, no capítulo 17, desculpe, só que no item 10, diz o seguinte: vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com sentimento de pureza que as possa santificar. O que ele quer nos dizer com relação a isso? É que nós não podemos querer uma evolução rápida, ou seja, nós não vamos conseguir virar santos de uma hora para outra, e que quando nós acharmos por bem que nós devemos deixar de fazer alguma coisa, que não seja isso vista como um sacrifício, mas sim como que seja leve, e que nós conseguimos fazer isso com um sentimento de pureza e satisfação. Quando nós tomamos a atitude de mudarmos, nós temos que mudar não porque é uma contingência, mas porque nós queremos, que isso vai fazer bem para o nosso eu, para a nossa mudança e para a mudança das pessoas que convivem conosco. Então, que isso não seja obrigatório. Nós não temos que nos tornar fanáticos em relação à religião, em relação à nossa fé, em relação a querer mostrar que nós só estamos fazendo o bem. Nós vamos ter deslizes, nós vamos ter situações em que nós não vamos nos controlarmos, mas nós temos que pensar e voltar atrás. É isso que nós temos que fazer. A cada passo, nós vamos vendo que nós conseguimos mais. Então, nós temos que fazer isso por amor a nós e ao próximo. E não por uma obrigação ou porque a maioria faz isso, eu vou fazer também. Não, isso tem que ser um sentimento mais puro que nós temos e todos nós temos dentro dos nossos corações. Se nos encontrarmos neste estágio evolutivo, temos a sociedade como aliada, e não será nos afastando das pessoas que conseguiremos a evolução pretendida. Então, aí, prova que a nossa evolução, ela não se faz sozinha. Nós temos a nossa individualidade, porque nós temos a nossa tão famosa lei do livre-arbítrio, que Jesus não cria robôs, ele cria pessoas com sentimentos que precisam fazer com que esses sentimentos se tornem cada vez mais puros. Ele não nos obriga a seguirmos um padrão, ele nos pede que nós sejamos
os mais puros possíveis dentro das leis morais que ele deixou para nós. E não é tão difícil quanto se parece, né? E agora nós vamos falar, né? Já demos uma pincelada lá com relação à sociedade, e agora nós vamos falar o que a sociedade precisa para que nós nos tornemos homens de bem. Temos e devemos viver com os costumes e hábitos da nossa época, sendo que é aí que encontraremos nosso aprendizado, superando vícios e paixões. Por que nós precisamos viver e introduzir tudo isso na sociedade em que nós estamos vivendo? Porque nós, assim como o planeta, nós também temos patamares evolutivos. Então, se nós estamos nesse planeta, é porque nós ainda temos a necessidade de passarmos por situações que nós nos comprometemos na nossa programação reencarnatória de vivenciarmos aqui. Então, é aqui que nós temos que nos melhorar para fazer com que a sociedade melhore. Quando se diz que mas é tão pouco, é tão pouco que eu posso fazer, eu não vou conseguir fazer mais do que isso. Mas esse pouco, ele pode significar muito. Talvez para nós que estejamos ali, não. Mas talvez para alguém que está do nosso lado, alguém que chega nos pedindo ajuda, isso vai ser muito. E a diferença que vai fazer na nossa consciência e na nossa melhora interior, ela não é pouca, nunca é pouco. Nós conseguimos melhorarmos 1 centímetro que seja, ele tem um valor que nós não conseguimos mensurar em palavras, o quanto isso pode ser bom. Não podemos pensar que nos isolamentos do mundo, se nos isolarmos do mundo e nos mantivermos em prece, nos tornaremos mais rápido o homem de bem, pois voltaremos em encarnações pretéritas para passarmos pelo convívio social e acertarmos as arestas com os devidos espíritos. Por que a sociedade é tão importante? Para que nós possamos ter a nossa evolução e nos tornarmos homens de bem. Porque nós somos seres individuais com a obrigação do convívio social. As diferenças, elas são trazidas para nós aprendermos a lidar com elas. Por isso que todas as pessoas são diferentes, cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu roteiro, cada um tem a sua programação que deve ser pelo menos tentado seguir ela, né? Às vezes não conseguimos, na maioria das vezes não conseguimos levar a termo, mas nós temos isso. E por que isso é necessário? Porque nós temos que pensar em nós, na nossa evolução, mas nós temos que pensar no próximo. Nunca esqueçamos do que Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o que ele nos disse? Que nós temos que nos amarmos, que nós temos que fazer o melhor que pudermos, mas nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós. Então, a cada conquista de melhora nossa, nós vamos estar passando para outro também. Então, a sociedade, ela é isso. A partir do momento em que se muda a sociedade, nós conseguimos mudar o planeta, que é isso que nós estamos tentando fazer agora. E é por isso que foi necessário a pandemia. Porque nós precisamos aprender com ela. E estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo, inclusive, através do distanciamento, ficarmos muito mais juntos do que nós ficávamos quando nós tínhamos a liberdade de ir e vir sem precisar usar máscara, sem precisar cuidar dos grupos de risco. E é por isso que nós tivemos uma evolução tecnológica muito grande. Porque nós iríamos necessitar disso para nós termos contato com as pessoas que nós amamos. E com o mundo, né?
Você veja que hoje nós conseguimos, através da tecnologia, conversar com alguém no Japão em tempo real. Quando que nós iríamos pensar nisso? Há uns 50, menos anos até, né? Quando que nós iríamos pensar? Então, foi necessário esse boom da tecnologia para que seja, e da ciência, para trazer a vacina para controlar a pandemia e outras tantas doenças que estão sendo trazidas, que está sendo descoberta a cura, porque é um aprendizado. E assim, ó, esse aprendizado, ele tem uma palavrinha que às vezes nós esquecemos dela, é o respeito. Porque se eu respeitar o próximo, eu vou me cuidar. Não adianta nós cobrarmos dos nossos dirigentes municipais, estaduais, federais, se nós não fizermos a nossa parte. Então, também é um aprendizado para nós aprendermos que não se faz uma administração pública sem a ajuda da população. Então, nós precisamos, devemos, isso é uma obrigação nossa, de sermos respeitosos com os outros para que os outros me respeitem. Então, a prevenção, o uso da máscara, todas o que é necessário, o uso do álcool gel, o lavar as mãos, se você puder não sair de casa, se você tem essa possibilidade que você possa e você é grupo de risco, fique em casa. Então, tudo isso, veja bem, nada acontece por acaso. Então, a sociedade, ela faz parte da nossa vida. Quando ele nos diz que não é se isolando e rezando que nós vamos alcançar todas as mudanças que são necessárias para nos tornarmos homens de bem, é porque nós temos a obrigação e nós temos também arestas a serem aparadas com as pessoas da nossa família, com as pessoas da sociedade, com todas as pessoas que têm um convívio conosco. Então, o respeito, ele tem que existir. Se você não respeita a si mesmo, pelo menos respeite o outro, né? Então, isso é muito necessário. O capítulo do Evangelho citado, que é o capítulo 17, nos incentiva a sermos joviais, ditosos, mas com a consciência limpa. As leis de Deus, que são as que devemos seguir para nos tornarmos homens de bem, como já dissemos, se encontra em nossa consciência. Como fazemos, quando fazemos algo que vai contra as leis de Deus, recebemos uma mensagem de que saímos dos trilhos. Se permanecermos no erro, é por conta do nosso livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio, ele é o nosso sinal de consciência. Se eu fiz alguma coisa que eu prejudiquei alguém ou prejudiquei a mim mesmo, às vezes, e geralmente quando eu prejudico a mim mesmo, eu vou prejudicar outra pessoa, com certeza. Então, você percebeu isso. Se você permanecer no erro, isso não é mais responsabilidade de Deus, não é mais responsabilidade da sociedade. É responsabilidade sua porque você está fazendo mau uso do seu livre-arbítrio. Jesus não vem aqui nos dizer que você tem que seguir esse caminho. Nós estamos aqui para nós conseguirmos o discernimento de seguirmos o melhor. E Ele nos deu todo o material necessário para isso. Ele nos ensinou o que é certo, o que é errado. A nossa família, que é o nosso primeiro núcleo social, também nos dá esse aparato de sustentação. Então, se nós fazemos mau uso, a responsabilidade é nossa. Aristóteles dizia, o homem é um animal social. E nós somos e precisamos ser um animal social. Para nós atingirmos tudo isso, nós não poderíamos deixar de falar da fé. Nós temos que ter uma fé robusta, nós temos que ter uma fé galgada na pedra, na rocha, como já nos disse Jesus, e não na areia. Então, a grande aliada nessa caminhada é a fé. Mas a fé
raciocinada, aquela que respeita e acredita em tudo que o Evangelho ensina, superando as más tendências e fazendo a reforma íntima. A reforma íntima é nos melhorarmos, é conseguirmos colocarmos na nossa vida todos esses ensinamentos que nós lemos no início, que é as características do homem de bem. Podemos usar o roteiro do Dr. Bezerra de Menezes, né? Alternativas nós temos. Então, o que falta é nós usarmos o nosso livre-arbítrio para melhor fazermos isso. No capítulo 19, nos itens 11 e 12 do Evangelho, tem muitas referências da fé. Eu até coloquei algumas aqui, que eu achei que são interessantes para o momento e pelo tema que estamos falando, né? Tendes, pois, a fé como o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza e com a sua racionalidade. Porque a fé cega, ela também, a fé cega acaba nos tornando fanáticos. E o fanatismo, ele não é bom em nenhum momento da nossa existência. Porque daí nós não vamos conseguir olhar para os lados, nós não vamos conseguir perceber que algumas atitudes nossas têm que ser mudadas. Então, ela tem que ser uma fé raciocinada. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas no germe do seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer desabrochar e que cumpre fazer com que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. A pessoa semeia cegueta, né? É triste, não consegue ler direito. Então, olhe bem, o que nos diz aqui? Que quando nós reencarnamos, nós viemos com o esquecimento. Então, até porque, justamente para nós conseguirmos superar as nossas mazelas por mérito próprio. Então, nós viemos com o esquecimento, mas nós também viemos com a pureza da criança. Então, a nossa fé, ela vem latente. Conforme nós vamos crescendo e nós vamos entrando no mundo social, além do núcleo familiar, nós começamos a perceber algumas coisas e daí nós começamos a ter o discernimento. E daí nós temos que fazer com que essa fé desabroche cada vez mais e permaneça com aquela pureza que nós trouxemos ela quando nascemos, e que também consigamos fazer com que a nossa vontade siga a nossa fé raciocinada, a nossa fé, como diz ali no outro item, contendo o que ela tem de mais belo e de melhor. Para conseguirmos a evolução, nos tornamos um homem de bem, e nos tornarmos um homem de bem, podemos começar fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Isso nós vamos ter que repetir mentalmente para nós mesmos, né? Porque é muito, muito necessário que tenhamos essa consciência. Para nos tornarmos homem de bem, teremos que admitirmos que a nós mesmos que será lentamente. Sempre acontece de dentro para fora. Então, não adianta você externar alguma coisa que você não está sentindo no teu coração, que realmente você não conseguiu fazer para você, porque daí você vai estar mentindo. E isso não vai durar. Aquele ditado que diz que nós conseguimos enganar durante um tempo, mas não todo o tempo, é isso que acontece. Porque além de nós estarmos enganando a nós mesmos, nós vamos estar enganando os outros. E em um dia, isso vai cair. Nós vamos ver que, não precisa nem demorar muito, quando eu pedir a Deus alguma coisa e Ele não me der, alguma coisa que eu acho que é o melhor para mim e Ele não me der, eu já caio por terra, a minha fé acabou. Eu não tenho mais fé, eu não quero mais pensar
e Deus está sendo injusto comigo. Então, é justamente por isso que nós precisamos pensar que a nossa mudança, que a nossa fé, que a nossa racionalidade na fé, ela tem que vir de dentro para fora. E nós não temos pressa, até porque Deus nos dá a espiritualidade, nos dá a oportunidade de encarnações várias para nós atingirmos isso. Então, se for para nós fazermos, que façamos bem, para nós podermos ir adiante. É claro que o ideal seria que nós conseguíssemos cumprir a nossa programação reencarnatória numa encarnação só. Mas não, porque nós, se for para nós fazermos, então que façamos pouco e bem feito. Isso os nossos pais dizem, os meus disseram muito para todas nós lá em casa. Provavelmente os de vocês também, e nós vamos dizendo para os nossos tutelados, né, menores. Não há pressa, mas a certeza de que conseguiremos, pois as oportunidades são dadas pelas reencarnações e os ensinamentos cristãos. E aqui, além da fé, nós temos que voltar à caridade. Porque a caridade, o apóstolo Paulo já nos dizia que entre a fé, o amor, a caridade, a mais importante, na caridade segundo São Paulo, a mais importante é a caridade. Porque se nós tivermos caridade, nós vamos conseguir trazer todas as outras qualidades morais, e principalmente a fé e o amor para o nosso dia a dia, para a nossa reforma íntima, para a nossa vida, que é o que nós estamos precisando mais do que nunca nesse momento em que a humanidade está passando. Progredir sempre. Isso é um ensinamento que em todos os livros da codificação, no Evangelho todo, ele traz a caridade, traz o progresso, e traz o amor, traz o perdão, mas progredir sempre. O nosso mundo, ele não é um mundo da felicidade plena, até porque nós estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então, nós estamos aqui em aprendizado mesmo. Ela tem uma felicidade relativa, mas nós temos a obrigação de procurá-la. E nós conseguimos procurá-la, e se nós analisarmos a nossa existência, um dia da nossa existência, nós vamos ver que nós temos muito mais momentos felizes do que momentos tristes. Mas como nós ainda somos seres imperfeitos, o que nos chama mais atenção, o que vai ficar ali na nossa mente e no nosso coração, são as tristezas, são as dificuldades. Elas nos chamam muito mais atenção, mas nós temos muito mais momentos felizes do que tristes. Porque quando nós falamos em felicidade, nós costumamos colocar a nossa felicidade em coisas materiais e em coisas grandiosas. E nós esquecemos de ver que um almoço em família, uma risada com um amigo, uma conversa informal, isso nos traz um prazer e uma felicidade que não tem preço, não tem bem material que consiga superar isso. Então, essas coisas pequenas, você olhar a natureza, você olhar a árvore, você olhar um animal lindo, até o cachorrinho que você tem dentro de casa, que hoje eles já fazem parte das nossas famílias, né? Os nossos animais domésticos, o quanto eles gostam da gente sem querer nada em troca. As crianças que nos pedem, às vezes, um colo, um sorriso, um aconchego, isso é uma felicidade que nós não precisamos de bens materiais para tê-la. Então, pensemos nisso e vamos progredindo. Progredir sempre, estacionar jamais. Com a oportunidade das reencarnações, sabemos que hoje estamos melhores que ontem e o futuro será o que estamos plantando. Quando as pessoas perguntam, e ainda tem algumas pessoas que acabam
principalmente os adolescentes, né, eles acabam confundindo um pouco a doutrina espírita. E daí eles nos perguntam se nós adivinhamos o futuro. E nós costumamos responder que sim. O teu futuro é o que você está fazendo hoje. O teu presente, ele é o reflexo do teu futuro. Então, se você for uma pessoa boa, se você fizer coisas boas, se você realmente conseguir trazer para o teu âmago todos os ensinamentos que o cristianismo nos trouxe, e você pensar no teu próximo, você respeitar o teu próximo, com certeza o teu futuro vai ser um futuro brilhante. O passado em que tivemos desabores é um aprendizado para não repetirmos os erros e procurarmos o esclarecimento e a busca do potencial que temos dentro de nós. Quando Jesus nos disse que nós trazemos dentro de nós tudo isso e que nós só precisamos desenvolvê-lo, aí está a resposta, realmente. Então, todas as dificuldades, todos os desabores, todas as tristezas que nós passamos, elas são aprendizados. Às vezes, nós trazemos para junto de nós essas dificuldades, essas tristezas, por conta de atitudes mal tomadas com o nosso livre-arbítrio. Mas em momento algum, Jesus nos disse que nós não teríamos a oportunidade de retomar o caminho e melhorarmos o que nós fizemos de ruim no passado. No Livro dos Espíritos, no capítulo 2, parte 3, reforça o que o Evangelho nos diz, que o homem de bem é o que cumpre as leis de amor, de justiça e de caridade. A caridade faz com que o homem ajude ao próximo e, consequentemente, desenvolve todas as outras qualidades. Nem sempre o que a sociedade impõe como obrigação poderá ser considerado como progresso para sermos homens de bem. Aqui, às vezes, nós achamos que por uma contingência social, ou seja, se a maioria acha que eu devo ter essa atitude, eu vou ter. E esquecemos que talvez essa atitude, ou não, esquecemos não, às vezes não olhamos, acabamos sendo levados pela maré ou até mesmo induzidos e acabamos fazendo com que o nosso livre-arbítrio prevaleça e esquecemos da intuição do nosso anjo guardião, dos nossos mentores, que sempre que nós precisamos e que nós pedimos, eles estão ali para nos acolherem, nós tomamos uma atitude pelo um grupo que acha que isso é o melhor. Quando chegar em algum momento, nós vamos ver que não era. E que daí vem um arrependimento. Às vezes nós ficamos remoendo aquela situação. Em momento algum, Cristo nos diz que nós temos que ficar remoendo o que nós fizemos de ruim ou que nos causou tanta tristeza. O que nós temos é que conseguir fazer o luto por aquilo que passou e conseguirmos ir adiante, mudando as nossas atitudes para não cometermos o mesmo erro. Quando nós temos essas dificuldades e nós não conseguimos, quando eu digo luto, porque as pessoas acham que o luto ele se faz só por conta do desencarne, mas nós também fazemos luto de fases da nossa existência, nós fazemos luto quando nós não queremos transpor algum momento difícil da nossa vida, alguma coisa que nós queremos não pensar mais, que nós queremos o auto-perdão, que é bem difícil às vezes de conseguirmos. Se nós não conseguimos resolver isso e colocarmos só um pano quente, digamos assim, por cima dessa situação, nós vamos fazer, como diz o nosso colega João aqui da Casa Espírita, a nossa evolução ela não é em linha reta, ela é em espiral. Então, se nós não conseguimos resolver aquela situação, nós vamos voltar ao mesmo ponto, vamos viver alguma situação muito parecida, quiçá não exatamente igual, para nós conseguirmos realmente dissipar esse sentimento dentro de nós e seguirmos adiante.
Então, o progredir sempre, estacionar jamais, é isso que nós precisamos fazer. A busca da nossa felicidade, mesmo que seja relativa, e da felicidade dos outros. Porque nós não vamos ser felizes sozinhos, nunca. Isso é pura ilusão. Devemos ter sempre em mente que o progresso se dará através da evolução moral e espiritual. Nós não temos como fazer uma evolução moral sem nós fazermos uma evolução espiritual. Elas estão intimamente ligadas. Se nós fizermos só uma ou só outra, nós vamos ter uma moralidade um pouco duvidosa e nós vamos ter uma espiritualidade quase que um fanatismo. Então, isso é os cuidados que nós devemos ter com relação à nossa existência e com relação à nossa vontade de nos tornarmos homens de bem. Eu acredito que hoje, na situação de pandemia que nós estamos vivenciando, é necessário que nós busquemos todo esse ensinamento para ele fortalecer isso dentro de nós, ou para que nós consigamos colocá-lo dentro da nossa mente, dos nossos corações, para que a espiritualidade consiga realmente nos blindar com energias boas, que é o que está acontecendo no planeta. Por isso que se pede tanto que pensemos, mantenhamos o nosso pensamento elevado, que pensemos em coisas boas, que isso é passageiro, que foi necessário, infelizmente, até por conta do mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Necessário foi que viesse esse confinamento, essa Covid, para nós repensarmos algumas coisas, mudarmos. Quando os psicólogos, até os próprios religiosos, a própria doutrina espírita diz que nós vamos vivenciar isso, que nós não seremos iguais, isso é uma coisa que me toca muito, porque nós não seremos iguais, porque nós seremos melhores. Nós não podemos garantir que todos vão melhorar, mas pelo menos um pouquinho nós vamos nos tornar melhores para nós conseguirmos realmente passar para o mundo de regeneração e extirpar do planeta, de uma vez por todas, o egoísmo e o orgulho. É claro que não vai ser no final da pandemia, porque depois de nós aprendermos, nós vamos ter que exercitar essa melhora conosco e com a sociedade. Então, a nossa responsabilidade não é tão grande, porque nós temos a nossa responsabilidade primeiro conosco. Quando nós conseguimos isso, o respeito, o amor, o perdão, a caridade, nós vamos conseguir passar isso para os outros com uma facilidade e às vezes até mesmo sem sentir, sem aquela cobrança, sem eu tenho que fazer. Eu faço porque eu gosto, eu faço porque isso me torna melhor, porque isso me faz bem. Então, você olhar o outro com essa leveza é o que nós precisamos hoje, né? A tecnologia, ela nos trouxe essa oportunidade, mas também nos trouxe as fake news, também nos trouxe as informações mais, como é que eu posso dizer, com maior repercussão de tristeza, de revolta. Então, tudo isso nós temos que começar a mudar dentro da nossa mente para que comece a entrar informações, porque a partir do momento em que você pensa coisas que não são salutares, eu estou jogando essa energia para o todo. E daí nós vamos contaminar cada vez mais o nosso planeta. E o que nós precisamos não é disso. Nós precisamos de pensamentos bons, de pessoas que passem esses pensamentos. Nós temos que emanar a oração, essa energia, essa vontade de melhorar para todos aqueles que estão vivendo a doença, porque ninguém está livre. É como os cientistas dizem, ela não tem mais fronteira. Mas nós precisamos ainda nos tornarmos homens de bem,
para sermos homens bons e não sermos bons para sermos homens de bem. Então, a cada um que pelo menos fique um pouquinho dessa reflexão. E para encerrar, eu trouxe aqui um dicionário do Mário Quintana, que vai nos ajudar também a ver as pessoas e a nós mesmos de uma forma um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a ver. Ele diz o seguinte, eu até vou ler aqui no que eu anotei, porque ali está muito pequeno. O dicionário de Quintana, deficiente, é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome e de miséria, e que só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, um apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente, se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é aquele que não consegue andar na direção daqueles que precisam da sua ajuda. Diabético é aquele que não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. Então, meus amigos, muito obrigada, meus irmãos, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha conseguido levar um pouquinho dessa doutrina tão maravilhosa e tão consoladora para vocês. Estaremos em outras oportunidades aqui e tenho a certeza de que a oração inicial que o Victor leu para nós, ela veio realmente a calhar nesse momento em que estamos vivenciando e que tenhamos sempre firme em nossa mente que Deus virá. Ele nunca nos abandona. Então estaremos sempre muito bem protegidos e amparados pela espiritualidade maior. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos, que assim seja.